Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então daremos início à construção do primeiro mapa da disciplina, que vai ser o mapa da localização de Santa Maria. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maurício, eu vou ser o docente orientado da disciplina de vocês. Esse é o nosso segundo vídeo. O primeiro vídeo eu apresento brevemente como é feito o download do software QGIS, que é o programa que nós vamos utilizar para fazer esses mapeamentos digitais, e também uma breve discussão referente à interface gráfica do QGIS, certo? Então, como eu já mencionei, na aula de hoje a gente vai dar início e finalizar o mapa de localização de Santa Maria. Assim, a gente precisa baixar uns arquivos vetoriais para abrir no programa. Então, os arquivos vetoriais mais comuns são na extensão Shapefile, que é o que a gente vai baixar. Então, para isso nós vamos entrar no site do IBGE. Então, pode ser em qualquer navegador. A gente pode digitar no Google mesmo, por exemplo, ou digitar na barra de endereços aqui em cima, ibge.gov.br, ok? Vamos entrar nele então. Aqui é o site oficial do IBGE e no menu da direita tem uma organização dos nossos sites. Então, tem informações referentes ao Covid, tem informações referentes ao censo de 2020, ao censo agropecuário que ocorreu em 2010, ao SIDRA, que nós vamos utilizar na próxima aula, que nós vamos trabalhar com mapas quantitativos e ordenados. Então, o SIDRA, o que ele é? É um mecanismo do IBGE que ele divulga tabelas. Então, todos os estudos que o IBGE faz, censo, por exemplo, contagem da população, produção agrícola municipal, tudo é disponibilizado em forma de tabelas. Então, e é armazenada no Sidra. Então, a gente entra no Sidra e consegue realizar o download dessas tabelas e, posteriormente, realizar mapas através delas. Mas o que nos interessa hoje é entrar no portal de mapas. Aqui no portal de mapas existem mapas prontos, então, mas no nosso caso a gente quer encontrar arquivos shapefiles. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui então, organização do território, malhas territoriais. Como a gente está necessitando do quê? A gente precisa de dois shapefiles que está disponível aqui no IBGE. O primeiro, como a gente vai fazer um mapa de Santa Maria localiza-se no estado do Rio Grande do Sul. Logo, a gente precisa de uma malha territorial do Rio Grande do Sul por municípios. Então, a gente vai então malha por municípios, né? Encontrar do Rio Grande do Sul, malha de 2018 e baixar ela. Então a gente clica aqui, ele vai aparecer um mapa aqui do lado. Se a gente esperar um pouquinho, ele vai sobrepor. Aqui está o arquivo do Rio Grande do Sul que a gente vai realizar o download. Então ele tem uma visualização prévia aqui. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele carrega. Então, a ideia é mostrar em azul, né, que está a cor aqui, o Rio Grande do Sul por municípios. Aí está. Então, Santa Maria está ali. É esse shapefile que nós precisamos. Então, a gente vai clicar aqui e vai realizar o download do shapefile do Rio Grande do Sul por municípios. Certo? Está baixando aí. Bom, a segunda coisa que nós necessitamos é o restante do Brasil. Como o nosso mapa ele é especificamente sobre Santa Maria e o Rio Grande do Sul, o resto do Brasil não necessita ser por municípios. A gente pode ter só a unidade da federação, ou seja, um shapefile do Brasil distribuído por unidade de federação. Então, vai vir o que é representado nesse mapa? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e assim por diante, certo? Então, em malhas territoriais também, só que em vez de ser por municípios, agora é malha de unidade da federação. Então, a gente precisa do geral, malha com todas as unidades da federação. Aí ele tem as províncias de 1872, mas o que nos interessa é o atual, né? Então, unidade da federação, 2018. Da mesma maneira do Rio Grande do Sul, se nós aguardar, ele vai desenhar o limite dos estados brasileiros aqui. Demora um pouquinho, porque tudo isso é armazenamento, né? Ele consulta o shapefile e desenha. Aqui está ele. Então, para baixar as unidades da federação, nós clicamos aqui. Ele vai baixar dois arquivos compactados, então. Um para unidades da federação e outro para os municípios do Rio Grande do Sul, certo? Eu já realizei o download deles aí, para não precisar cortar o vídeo. Então, eu vou lá nos downloads,
aqui está os dois, ó. Então a gente vai copiar eles, vai no computador, vamos criar uma pasta dentro do disco local C, ok? Vamos entrar no disco local C, criar uma pasta chamada cartografia, vamos entrar nela, criar outra pasta, vamos chamar essa de shapes, né, que a gente vai colocar os arquivos shapefiles dentro aqui, dá Ctrl V. Bom, o que a gente realizou o download é um arquivo compactado. Então a gente precisa de algum software que descompacte o arquivo, certo? Eu estou utilizando o WinRAR, mas vocês podem utilizar qualquer outro, certo? O Rio Grande do Sul da mesma maneira, ok? Então a gente pode extrair ele dessa maneira aqui, abrir ele, selecionando o que eu quero extrair e arrastar, ou clicando no Brasil aqui no caso e com o botão direito do mouse, ó, botão direito do mouse, extrair aqui, e ele vai extrair, certo? Aí os arquivos compactados eu posso apagar. Bom, o que a gente pode ver aqui? A gente realizou o download do arquivo shapefile, porém, o arquivo shapefile é esse aqui, ó, .shp. Esse do Brasil, né? Brasil, BR, por unidade de federação, escala 250.000, coordenadas geográficas e está projetado em Cergas 2000. Aqui é a mesma coisa. Ó, 43 é a abreviação do Rio Grande do Sul, é o código do Rio Grande do Sul, MUI, municípios, escala 250, coordenadas geográficas, também está referenciado em Cergas. Ok? Então o arquivo shapefile em si é esse, o .shp. Porém, tem outros que vêm juntos, ó, como o .dbf, esse é um arquivo de database, ou seja, ele vem a tabela de atributos do shapefile, certo? O arquivo .prj, ele grava a projeção atribuída a esse shapefile. O arquivo .shx, ele é referente a criar um índice para consultas rápidas. Então, para funcionar, o shapefile precisa do .shp, .shx e do .dbf, ok? Esses são os obrigatórios. Obviamente que se o shapefile contém um arquivo de .prj, que é o arquivo referente ao sistema de referência de coordenadas dele, é fundamental. Então, o arquivo shapefile, ele nada mais é que uma coleção de arquivos que tem o mesmo nome com diferentes formatos. Ó, o que a gente baixou? O Brasil é isso aqui, ó. Tem um SHX, um SHP, que é o shapefile, um .prj, um .dbf e um .cpg. Ok? O Rio Grande do Sul da mesma maneira. Então, se a gente for compartilhar com alguma pessoa ou realizar o download, a gente precisa salvar todos eles dentro de uma pasta. Por exemplo, se eu fosse realizar um processo inverso para enviar, eu quero enviar como atividade no Moodle. O professor pediu para enviar uma atividade no Moodle, que é enviar o arquivo shapefile. Então, a gente faria isso aqui, ó. Ó, selecionei todos do Brasil, poderia colocar numa pasta, ó, criar uma pasta aqui Brasil, ó, por exemplo, porque o Moodle só permite que seja enviado um arquivo por vez, né? Eu coloquei todos os arquivos shapefiles dentro da pasta, botão direito, adicionar para Brasil.rar. Ou seja, agora a gente tem um arquivo compactado do Brasil. Então, essa é a ideia, ok? Bom, vou apagar isso aqui que não importa. Vamos abrir o QGIS então. Bom, o IBGL removeu um shapefile de América do Sul, mas eu tenho ele salvo aqui no meu computador. Então eu vou colocar na nossa pasta lá e depois eu vou disponibilizar para vocês pelo Moodle, ok? Então a nossa pasta está em C, cartografia, shapes. Eu vou colar aqui dentro, certo? Então a gente tem 3 shapefiles, um da América do Sul, um do Brasil por estados e um do Rio Grande do Sul por municípios, ok? Nosso QGIS abriu. Bom, para nós abrir o shapefile aqui, a gente pode ir de duas maneiras. Como a gente já existe, né? A gente acabou de realizar o download da camada vetorial, então a gente pode ir em camada, adicionar camada, camada vetorial. Ou pelo atalho aqui, ó. Esse aqui é o atalho para adicionar camada vetorial. Se o de vocês não estiver aparecendo isso, vocês podem clicar aqui nesse espaço branco que tem aqui com o botão direito e marcar essa opção aqui, ó, gerenciar camadas. Aí ela vai aparecer esse menu de atalho aqui, ok? Então vamos clicar aqui
adicionar camada vetorial, ou por aqui, camada, adicionar camada, camada vetorial, certo? Aí vai abrir uma caixinha, então a gente vai clicar nesses 3 pontinhos e escolher o diretório de onde estão nossos arquivos, ok? Então, nossos arquivos estão em C, cartografia, shapes. Aí ele vai aparecer de todos os arquivos, né, com todas as extensões que eu acabei de comentar. Bom, a gente nesse momento sempre vai abrir o ponto .shp, porque o SHP é o mais importante porque ele é o arquivo de forma, é ele que desenha de modo geral o mapa, certo? Vamos abrir o do Rio Grande do Sul primeiro, então dá para abrir todos juntos, mas vamos fazer devagar, certo? Então, selecionei o 43, que é do Rio Grande do Sul, o ponto .shp, abrir, adicionar e dar close, ou seja, abrir o shapefile do Rio Grande do Sul aqui, certo? Vamos aproveitar para abrir os outros. Então, adicionar camada, né? Vamos clicar nos 3 pontinhos de novo. Para não ficar aparecendo isso aqui, todos os arquivos, pessoal, a gente pode filtrar aqui em todos os arquivos, colocar só shapefile. Ó, a gente clica no América do Sul, segura o botão do teclado Ctrl e clica no Brasil também. Dá abrir e adicionar. Ó, ele vai falar que o América do Sul está em SAD 69. Ok. Abriu. Ó, os shapefiles, essa cor que aparece aqui é uma cor aleatória. Ok? A cor que vai abrir no computador de vocês aí vai ser diferente da minha. Ok? E o Rio Grande do Sul sumiu. Por que o Rio Grande do Sul sumiu? Porque o Brasil está em cima dele aqui, ó. Então, eu cheguei a comentar isso no outro vídeo. O que a gente precisa fazer? A gente sempre precisa puxar a menor feição para cima. Como o Rio Grande do Sul por município ele é menor, vamos puxar ele para cima. Ó, agora já apareceu, eu vou puxar a América do Sul para baixo. Ok? As cores ainda estão aleatórias. Como o software já me alertou, a gente acabou de abrir, né, o shapefile da América do Sul. Por ele ser um antigo, ele está projetado em um outro sistema de referência, né? O programa já nos alertou. Então, para a gente descobrir qual que é o sistema de referência de cada um dos shapefiles, a gente vai conferir assim, ó. Aqui é o menu de camadas, né? Se eu desmarcar aqui, as camadas vão sumindo, ok? Aí eu habilito de volta, elas voltam. Bom, para a gente ver isso, qual que é o sistema de referência de cada uma, a gente pode vir aqui, botão direito em cima da camada, propriedades, e vir aqui em fonte. Então, o Rio Grande do Sul está projetado em Sirgas. Certo, ok, isso mesmo. Então, falei no outro vídeo também sobre isso, né, que o nosso sistema geodésico de referência é Sirgas 2000, um datum geocêntrico para a América do Sul, ok? Então, isso aqui está ok, a gente não precisa mudar nada, certo? O Brasil aqui, vamos ver se o Brasil está ok também. O Brasil também está ok, né? Inclusive eu já dei um spoiler disso, falando o nome da camada, né? Lendo o nome aqui, ó, por padrão vem do IBGE assim, Brasil, Unidade da Federação, a escala e aqui o sistema de referência, Sirgas. Mas a América do Sul não está assim, né? Clicando com o botão direito ali, ó, SAD 69. O que a gente necessita fazer, obrigatoriamente, não podemos trabalhar com shapefiles com datum diferente, porque cada um tem um modelo matemático da Terra e eles vão estar separados, eles não vão estar unidos. Por exemplo, o limite da América do Sul com o limite do Brasil não vai estar unido se os shapefiles tiverem datum diferente. Então, o que a gente necessita fazer? Transformar a América do Sul para a Sirgas 2000. Para fazer isso, vamos clicar com o botão direito aqui, ó, exportar, salvar feições, ok? A gente vai também salvar um arquivo shapefile, certo? Vamos lá na nossa pasta, então, cartografia, shapes, o nome, vamos colocar assim, AM, Sul, coordenadas geográficas, CIR, ok? A gente vai salvar com esse nome aqui, ok? Para manter o padrão do IBGE ali também. Então, o que a gente fez até agora? Eu cliquei aqui na América do Sul com o botão direito, exportar, salvar feições, ok? Aí eu vim aqui nos 3 pontinhos e dei o diretório de saída dele. Não adianta escrever ele aqui, tá, pessoal? Tem que clicar nos 3 pontinhos aqui, selecionar as pastas, entrar na pasta de interesse e colocar o nome dele aqui. Então, América do Sul, coordenadas geográficas, Sirgas. Agora vem o ponto importante, que é escolher o sistema de referência de coordenadas que a gente quer exportar. Por definição, ele veio em SAD 69, mas a gente precisa trocar isso.
Então, o meu já está aparecendo Sirgas 2000 aqui porque eu mexo com o programa, então ele já está salvo, né? Mas vamos clicar aqui nesse globinho com uma projeção cônica por cima, certo? A gente precisa transformar isso para a Sirgas 2000. Vamos escrever o Sirgas 2000 ali. Mas percebam que tem uns quantos Sirgas 2000. Esses aqui, eles estão aparecendo para mim pelo seguinte motivo. Eles foram usados recentemente. De vocês, possivelmente, se vocês realizaram o download do programa agora, ele não vai estar aparecendo nada. Mas percebam quantos Sirgas 2000 tem. Tem Sirgas 2000 projetado em sistema UTM, né? Então, o nosso Sirgas 2000 que a gente utiliza é esse aqui, ó, Sistema de Coordenadas Geográficas. O EPSG dele é esse aqui, ó. Então, para não acontecer isso, se a gente digitar no filtro aqui 4674, ele vai filtrar para somente um datum, o Sirgas 2000. Por quê? O que é esse EPSG aqui? Esse EPSG foi uma organização petrolífera da Europa que resolveu atribuir convenções aos sistemas de referência. Então, cada sistema de referência tem seu EPSG, é como se fosse um ID, como se fosse o nosso CPF, ele não se repete. Em qualquer sistema de informação geográfica, como o QGIS que a gente está trabalhando, como o ArcGIS, como o GVSIG, como o Spring, todos eles terão o mesmo sistema de referência geográfica através desse EPSG. Sempre vai ser o mesmo, ok? Então, aqui embaixo, nessa versão 3 do QGIS, a gente está trabalhando com a versão 3.12, a partir da versão 3 do QGIS, ele traz esse mapa aqui, ó, para mostrar onde esse sistema de referência é utilizado. Eu só vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu cheguei a comentar na outra aula. O WGS 84 ele é um datum global, por isso que o sistema GPS utiliza ele. Olhem, aqui tem no esboço do mapa, né? Olha onde ele é utilizado, ó, no mundo inteiro. E essa cruzinha aqui no meio se refere por ele ser um datum geocêntrico, ou seja, a origem das coordenadas está no centro da massa da Terra. Então, voltando ao nosso Sirgas 4674, ele só é utilizado na América do Sul e na América Central. Os Estados Unidos e o Canadá ficam fora. E ele é um datum geocêntrico, porque tem aquela cruzinha ali. Então, o centro das coordenadas do Sirgas 2000 está no centro de massa da Terra. Ok? Bom, o que nós fizemos aqui? O que a gente está realizando, na verdade? A gente está transformando o sistema de referência da América do Sul, que é SAD69, para Sirgas 2000. Como fizemos isso? Botão direito aqui na América do Sul, propriedades, ou melhor, botão direito na América do Sul, exportar feições. A gente deu um nome aqui, o nome e o local de saída do arquivo e trocou o sistema de referência para Sirgas 2000, certo? Podemos dar um OK. E o shape antigo, né? A gente pode remover ele clicando com o botão direito, remover, certo? Vamos conferir para ver se ele foi transformado para Sirgas 2000. Então, botão direito, propriedades, Sirgas 2000. Aí está. O QGIS trabalha com sempre dois sistemas de referência. Os sistemas de referências do shapefile, que a gente acabou de ver, e os sistemas de referências do projeto, que está aqui no cantinho. Ó. Vamos clicar aqui no EPSG. Então, já está configurado como 4674. Normalmente o QGIS faz a seguinte coisa. Quando a gente abre um shape, ele pega o sistema de referência desse shapefile ou de uma imagem de satélite. Enfim, a primeira camada que nós abrirmos no projeto, ele pega o sistema de referência desta camada e passa para o projeto. Ok? Por isso que no nosso caso aqui já está em 4674. Porém, se eu tivesse aberto o arquivo da América do Sul primeiro, o nosso sistema de referência do projeto seria a SAD69. Então, a gente deveria vir aqui, clicar nele ali e colocar 4674, Sirgas 2000 e dar um OK. Certo? Então, o que nós fizemos até o momento? A gente foi até o site do IBGE, no portal de mapas, realizou o download do Brasil, por unidade de federação, e do Rio Grande do Sul, por município, ok? E abrimos o shape no QGIS. Conferimos o sistema de referência deles, como? Clicando com o botão direito aqui em cima deles, propriedades. Tem um outro modo também. Se a gente deixar o mouse em cima dele aqui, ó, vai aparecer o nome dele, multipolígonos, ou seja, são vários polígonos, EPSG 4674. Agora nós já sabemos que 4674 se refere ao Sirgas 2000 coordenadas geográficas. Então, se eu fizer isso no de baixo,
mesma coisa, 46,74 e América do Sul 46,74. Ou seja, a gente pode já dar sequência ao nosso projeto, ok? Por a gente estar trabalhando com o sistema da informação geográfica, não é difícil o programa fechar. Então, sempre quando a gente vai avançando, a gente vai salvar, ok? Vamos salvar o nosso projeto, então, que é projeto salvar ou salvar como. Agora, por ser o primeiro salvamento, eles têm a mesma função. Vamos ir no salvar. Então, ele vai abrir uma caixinha, nós vamos salvar dentro do nosso disco local C, cartografia. Aqui nós vamos colocar o nome de localização, que é o mapa que a gente está gerando, né? Salvamos. Então, percebemos que o nome dele lá salvou para localização. Então, toda a edição que a gente fizer, a gente não precisa ir mais em projeto, salvar. A gente pode clicar direto no disquete aqui. Depois que a gente salva pela primeira vez, a gente pode ir clicando no disquete e ele vai salvando. Então, se o QGIS fechar agora, a gente está seguro. Por quê? Quando a gente abrir esse projeto novamente, ele vai estar com essa configuração. Com o Rio Grande do Sul, com o Brasil e com a América do Sul abertos. Certo? Vamos dar uma trabalhada nesses shapefiles aqui, vamos dar uma olhada para ver o que ele tem de informação. Uma coisa, eu estou mexendo aqui, se eu clicar com o botão do mouse, com o botão o scroll do mouse e a bolinha do mouse, se eu clicar, ela é um botão também, eu consigo arrastar. Se eu girar a bolinha, eu consigo dar zoom e tirar o zoom, certo? Quem usa notebook vai ter que utilizar essas ferramentas aqui, ó. Ferramenta de zoom, ferramenta que tira o zoom. Eu seleciono a camada que eu quero, dá zoom e ele puxa para cá. Bom, qual que é a ideia aqui? A gente está trabalhando com shapefiles, então qual que é a característica primordial dos shapefiles? Vamos dar uma olhadinha? É a tabela de atributos. Então, vamos dar uma olhada no que o shapefile do IBGE do Rio Grande do Sul nos traz da informação. Vamos clicar com o botão direito em cima da camada do Rio Grande do Sul, abrir tabela de atributos. O IBGE nos traz duas colunas referentes ao shapefile do Rio Grande do Sul. A gente consegue ver que tem o nome dos municípios nas linhas, é uma tabela de atributos com 499 linhas, né? Ó, 499, vamos até a última lá. Ok? Então a primeira coluna se refere ao nome do município, a segunda coluna se refere ao código do IBGE. O que esse código faz? Por que ele é importante? Esse código do IBGE é como se fosse o nosso CPF, ou seja, eu não preciso me referir a agudo nominalmente. Se eu falar 4300109 e puxar isso nas tabelas, que a gente vai trabalhar muito com essa coluna na semana que vem, na aula da semana que vem, que a gente vai trabalhar com tabelas para gerar mapas quantitativos e ordenados, esse código do IBGE vai ser fundamental. Então, a gente tem a tabela de atributos, que seria o arquivo .dbf, daqueles formatos que eu mostrei para vocês, logo depois que eu extraí o arquivo. Então ele tem todos os municípios do Rio Grande do Sul aqui. Ah, mas não são 497 municípios? Sim, tem uma seguinte coisa. Vocês percebam aqui, ó, que tem a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim aqui, que elas são considerados municípios nesse shape. Então, se eu pesquisar aqui, ó, por Lagoa Mirim está aqui, Lagoa dos Patos está aqui. Percebam que eu cliquei no ID delas aqui do lado, elas ficaram em azul. O que isso quer dizer? Que eu acabei de selecionar as feições no nosso shapefile. Então, se eu não sei onde fica o município X, eu venho na tabela de atributos, eu clico aqui do númerozinho, na feição dele, ele vai selecionar para mim no mapa. Se eu fechar a tabela de atributos, olha o que aconteceu. As duas feições que eu selecionei lá, a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, estão selecionadas no meu mapa, certo? Bom, vamos dar uma organizada nisso aqui, que a gente vai trabalhar com tabela de atributos daqui a pouquinho, na aula que vem também. Vamos dar uma organizada nas cores. Então, como eu disse, elas vêm aleatória, vamos dar uma arrumada. Então, para ajustar as cores, pode ser de duas maneiras. Botão direito aqui, estilos, eu posso trocar a cor por esse triângulo aqui, mas eu posso clicar em propriedades. Aí eu venho em simbologia. Aqui em simbologia a gente também vai trabalhar com essa parte semana que vem, que a gente vai inverter, vai trocar aqui para graduado, por exemplo. Mas como a gente está trabalhando com um mapa qualitativo, ou seja, o Rio Grande do Sul é diferente do Brasil e o Brasil é diferente da América do Sul. Ou seja, a gente tem que atribuir cor a eles que representem diversidade. Ou seja, não pode ser um degradê para dar ideia de ordenado, ok? Então, para a América do Sul, no meu caso, eu vou escolher um cinza, tá? Se vocês não tivessem o cinza aqui, ó,
Ó, é só colocar aqui tem a tonalidade dele, certo? Se é mais forte ou se é mais fraco. Vou deixar assim, ok? Posso dar um aplicar, posso dar um ok. Então, tem os países aqui, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, a Bolívia, mas se eu não soubesse isso, teria como eu fazer o nome deles aparecer aqui do lado? Teria. Por quê? Vamos dar uma olhadinha na tabela de atributos da América do Sul? Vocês percebam que tem um nome deles aqui, ó. Nome, Chile, Venezuela, Chile. Isso aqui ele está contando as ilhas, ok? Por isso que está repetido. Então, o que eu posso fazer? Eu vou dar um zoom aqui para o Rio Grande do Sul, ó. Eu vou vir aqui na Argentina, no shape da América do Sul, clicar com o botão direito propriedades, eu vou vir em rótulos. Ou seja, por que a tabela de atributos é tão importante? Porque eu posso fazer as colunas que estão presentes na tabela de atributos aparecer no mapa, ou seja, ficar visível aqui para nós. Então, venho em rótulos, eu quero rótulo simples, eu quero um rótulo pelo nome. Se eu der um aplicar, um OK, ó, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, tá com problema de formatação de caracteres especiais isso. Vamos ver se consigo resolver. Não, só digitando de novo mesmo. Então eu teria que remover isso, mas não importa, ok? Ó, Colômbia também tá. Isso é muito comum. Inclusive, já aproveitando esse problema que deu, eu recomendo vocês não utilizarem caracteres especiais quando vão salvar um arquivo. Então, porque ele tem um diretório C, dois pontos, cartografia, shapefiles e o nome do arquivo. Então, quando tiver caracteres especiais, normalmente os SIGs têm dificuldade de ler. O QGIS nem tanto, o ArcGIS tem mais dificuldade. Então, evitem usar caracteres especiais, usar acentos, usar espaços, ok? Bom, vamos trocar a cor do Brasil também. Do Brasil eu vou colocar um amarelo. Ok? E para o Rio Grande do Sul eu vou colocar um verde. Esse símbolo simples aqui, ele aplica a cor ao todo o shape, certo? Tem como mudar isso, mas não vem ao caso agora. Ok. Olhando as nossas cores, tem um cinza aqui que eu vou deixar ele um pouquinho mais fraco. Ok, a gente tem um cinza para a América do Sul, um amarelo que está muito forte para o Brasil. E um verde representando os municípios do Rio Grande do Sul. Certo? Percebam. Eu consigo, olhando esse mapa, eu consigo enxergar alguma ordem? Não, né? Não tem um degradê de cores aqui de cinza para amarelo e para verde. Não tem um degradê. Ou seja, a preocupação nossa em mapas de localização é o quê? Representar diversidade. Então a gente escolhe cores diferentes, certo? Bom, vamos lá então. Nosso objetivo é localizar Santa Maria. Bom, agora a gente vai entrar em uma outra coisa, que é um outro item muito importante quando a gente está trabalhando com um sistema de informação geográfica, que é a ferramenta de seleção. Ok? Eu já mostrei para eu já mostrei para vocês como selecionar, que é uma das maneiras é pela tabela de atributos. Então, como que a gente pode selecionar? Onde é que está Santa Maria nesse mapa? Começa por aí, né? Eu, como trabalho muito seguido com isso, eu sei que Santa Maria é esse polígono aqui, ó. Então, como que eu faria a seleção do município de Santa Maria? Dessa maneira. Eu vou explicar 3 modos para vocês, ok? A primeira é vindo pela tabela de atributos, que eu já expliquei isso para vocês, ok? Vou encontrar Santa Maria aqui, ó. Santa Maria. Santa Maria está aqui. Se eu clicar no ID aqui, ele vai selecionar Santa Maria no nosso mapa. Ali está. Ou seja, eu sei que isso aqui é Santa Maria. Certo? Bom, se eu tivesse esse conhecimento já, eu poderia vir... isso aqui é Santa Maria, isso aqui é Itaária, isso aqui é São Martim da Serra, isso aqui é São Pedro do Sul,
isso aqui é de Lermando de Aguiar, certo? Quando a gente tem um conhecimento, eu quero salvar Santa Maria como um shapefile, eu já venho aqui e clico em Santa Maria. Mas, se a gente não tiver esse conhecimento, a gente pode fazer, como eu mostrei para vocês, abrindo a tabela de atributos. Outra coisa, eu posso colocar o nome dos municípios aqui, como eu fiz para a América do Sul, por exemplo. Então, para colocar o nome dos municípios, vou clicar com o botão direito aqui, Propriedades, vou em Rótulos, Rótulos simples, eu quero que apareça o nome do município. Dou um OK, apareceu. Ó, Restinga Seca, Formigueiro, São Cepé, São Gabriel, Santa Maria está aqui. Então, eu encontrei Santa Maria, então eu clicaria na ferramenta de seleção, que é essa aqui, e clicaria em Santa Maria. Ou seja, Santa Maria está selecionada, certo? Esse é o segundo modo. O primeiro é abrindo a tabela de atributos, o segundo é rotulando, ok? E o terceiro, eu vou tirar o rótulo novamente, o terceiro é por expressão, ok? A gente vai abrir a tabela de atributos, então, e vai vir aqui, ó, mostrar todas as feições, vamos clicar ali em filtro avançado. Aqui nós vamos colocar uma expressão, ok? Eu quero que o nome do município seja Santa Maria, ok? O que eu fiz aqui? Eu abri uma expressão, né? Um filtro por expressão. Então, cliquei em Campos e Valores. Por que essa coluna Campos e Valores? Aqui vai ser demonstrado, listado, todas as nossas colunas do shapefile. Como nós só temos duas, o nome do município e o código do município, vai aparecer somente duas aqui. Então, eu dei dois cliques em cima dele. Ó, vou fazer de novo, tá? Dei dois cliques em cima dele, veio parar aqui. Então, se eu der um igual aqui e clicar em único, melhor, tira o Santa Maria dali, clica em único, ele vai carregar todos os nomes dos municípios que estão nessa coluna aqui. Bom, eu quero Santa Maria. Santa Maria está aqui, eu dou dois cliques, ela escreve lá. Então, o que vai ser filtrado para nós aqui? O nome do município igual a Santa Maria. Eu dou um OK, percebam que a tabela de atributos restante sumiu, ó. Das 499 foi filtrado uma, ou seja, pela expressão que a gente colocou, ó. Nome do município igual a Santa Maria. Se eu clicar aqui, vocês já sabem o que vai acontecer. Ele acabou de selecionar lá no nosso mapa. Posso fechar a tabela de atributos. Ó, Santa Maria está ali. Digamos que fosse um município muito pequeno, a gente poderia usar essa ferramenta da lupa aqui, ó. Isso aqui é a ferramenta de zoom para a seleção, ok? Então, ele dá um zoom na seleção, no arquivo, na linha, ou vários polígonos que estiverem selecionados, ele vai dar um zoom, certo? Santa Maria está selecionado, o que nós vamos fazer agora? A gente quer criar um shapefile especificamente para Santa Maria. Como que a gente faz isso? A primeira coisa é fazer a seleção. A gente acabou de realizar isso, eu expliquei de três maneiras, né? Uma pela tabela de atributos, que a gente procura manualmente o nome do município, ou qualquer outra informação de interesse. A segunda é pelo próprio conhecimento, né? A gente tem noção que aquele ali é o município de Santa Maria, a gente utiliza a ferramenta de seleção, que é essa aqui, e clica sobre o polígono do município. E o terceiro é utilizando a expressão dentro da tabela de atributos, ok? As três vão nos levar ao mesmo lugar. O município, ou vários municípios, vão estar selecionados. Nesse caso aqui, como é um mapa de localização básico do município de Santa Maria, está somente Santa Maria localizado, né? Ou melhor, selecionado. Ok? Vamos salvar agora. Então, para salvar, a gente vai vir botão direito, praticamente o mesmo procedimento de trocar o sistema de referência que a gente fez para a América do Sul antes, com a seguinte diferença. Ó, a gente veio aqui, então, botão direito, exportar, salvar feições como, a gente vai vir aqui, salvar feições selecionadas como, porque se a gente não clicar nessa opção de salvar feições selecionadas, que é essa aqui, ó, assim estava a América do Sul antes. A gente salvou toda a América do Sul de novo, trocando o sistema de referência. Mas aqui, se a gente não marcar essa opção, ele vai salvar todo o Rio Grande do Sul de novo. No caso, não é o que a gente deseja. A gente deseja salvar somente Santa Maria, que está selecionado. Então, a gente vai clicar aqui, ó, salvar somente feições selecionadas. O sistema de referência, ele adota o do shapefile em questão. Como o Rio Grande do Sul está em Sirgas 2000, como a gente vai exportar Santa Maria agora, vai ser salvo em Sirgas 2000 também. Então, a gente só falta dar o endereço dele, o endereço e o nome do arquivo. Então, vamos colocar aqui sm-mun Sir, ou seja, Santa Maria, município, Sirgas. Dá um salvar, dá um OK. Percebam que foi criado mais uma camada, agora uma camada para o município de Santa Maria, que está aqui, né?
e totalizando 4 camadas no nosso shapefile. Ou melhor, no nosso projeto está totalizando 4 camadas, ok? Como a gente já fez coisa a mais, o programa pode fechar, a gente vai clicar no disquete de novo para salvar novamente, ok? Vamos trocar a cor dessa Santa Maria aqui, eu vou colocar um laranja. Um pouquinho mais forte. Ok? Sempre, como eu falei para vocês já, a ideia aqui é fazer um mapa de localização, então as cores não podem ter transições conforme um degradê. Por quê? Porque o mapa de localização ele apresenta diversidade. Outra coisa, como eu já comentei para vocês, a Lagoa dos Patos e a Lagoa do Mirim são municípios, nesse shapefile do IBGE, ok? Vamos salvar ele como lagoas, então. O que a gente vai fazer? Ó, Santa Maria ainda continua selecionada, percebam, ó, foi salvado por cima, ó. Santa Maria ainda continua selecionada. Se nós clicar nesse botão aqui, ele desfaz a seleção, certo? Vamos clicar então no shapefile do Rio Grande do Sul, porque é o que a gente vai salvar agora, clicar na Lagoa dos Patos e na Lagoa Mirim. Segurando um Ctrl, eu posso fazer uma seleção de várias coisas, ó. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Clica então sobre a camada do Rio Grande do Sul, clica na Lagoa dos Patos, segura o Ctrl e clica na Lagoa Mirim, certo? Bom, estamos com as lagoas selecionadas. O que a gente vai fazer agora? Salvar. Botão direito então, exportar, salvar feições selecionadas como. Ó, vai vir em Sirgas 2000 porque o Rio Grande do Sul está em Sirgas 2000. Então o nome desse aqui nós vamos colocar Lagoas. Lagoas, dá salvar. Novamente aleatório, né? Vamos trocar a cor deles. Botão direito propriedades. Botão direito propriedades. Ou eu posso dar 2 cliques com o botão esquerdo em cima do Lagoas aqui. Ele é um atalho para propriedades. 2 cliques. Ele abre as propriedades. Vamos trocar aqui para um azul, né? Que é Lagoa. Pode ser o outro tom de azul. Ok? Novamente, assim como aconteceu em Santa Maria, se a gente desmarcar lagoas, aqui a gente vai ver que o shapefile do Rio Grande do Sul está selecionado as 2 lagoas. A gente pode clicar na ferramenta ali, da paginazinha amarela com o símbolozinho de proibido para remover a seleção. Ok? Vamos supor outro caso, se as lagoas não tivessem aparecido, vocês precisam ter esse cuidado, olhando a tabela, o menu das camadas aqui, ó, se ele tivesse aqui embaixo, ele não vai aparecer. Então, tudo que for menor, ou seja, vocês coloquem uma hierarquia, tudo que for menor, vocês puxem para cima, certo? E tentem manter também a hierarquia ponto, linha e polígono. Como nós, nesse caso, só estamos trabalhando com polígonos, a gente vai deixar dessa maneira. Então, puxa o menor para cima, ok? E habilita Santa Maria ali de novo. Então, nosso mapa está aí, ok? Esse aqui é um mapa básico de localização, certo? Bom, vamos salvar novamente aqui. Está faltando nós fazer somente uma coisa. Nosso mapa ele está organizado, mas a gente é acostumado a trabalhar com mapas, está faltando escala, legenda, coordenadas, e isso a gente não faz nesse ambiente aqui, a gente faz no compositor de impressão, do QGIS. Então, esse botão aqui, ele é o compositor de impressão do QGIS. Nós vamos clicar nele para fazer o quê? Para finalizar o mapa, ou seja, colocar todos aqueles elementos obrigatórios que a gente conhece, certo? Vamos clicar nele aqui então, vamos colocar o nome dele aqui, localização Santa Maria, certo? Aí ele vai abrir uma página em branco, ok? Bom, o que a gente vai fazer? A gente precisa puxar, primeiro de tudo a gente precisa puxar o mapa do QGIS para cá. Então a gente vai utilizar essas ferramentas aqui, ó. Tudo que a gente for fazer no compositor de impressão, a gente adiciona nesse menu da esquerda e edita ele no menu da direita, ok? A gente vai precisar então adicionar o nosso mapa aqui, ok? Vamos desenhar ele aqui, ele vai puxar um quadrado, né? Um retângulo no caso, ok? Certo. Bom, nosso mapa foi desenhado aqui. Bom, mas ele não está bem centralizado, ele poderia estar cortado. Então, com o mapa selecionado, percebam que ele está selecionado, que eu estou vendo esses quadradinhos aqui do lado dele.
a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de mover conteúdo, certo? Aí eu consigo arrastar somente o que está dentro do meu mapa. Ó. Percebam que com a outra ferramenta eu não consigo, ele arrasta o mapa inteiro. Qualquer bobagemzinha que vocês fizerem sem querer, aqui vocês podem usar o Ctrl Z no teclado. Ou esse botão aqui, ele desfaz, certo? Então, vamos tentar centralizar o Rio Grande do Sul aqui. Então, eu estou com a ferramenta de mover o conteúdo, né? Esse botãozinho azul aqui com as setinhas, certo? Se eu girar a bolinha do mouse, ele dá um zoom, ok? Bom, quem está com o notebook não vai ter, se não tiver com o mouse, obviamente, não vai ter essa bolinha do mouse. Então, o que vocês precisam fazer? Ajustar a escala por aqui, ó. 381, eu quero que seja um pouquinho maior. Vamos ver se 300, vamos colocar 300 aqui, ó. 3 milhões. Vamos ver se ele vai cortar o mapa. Cortou, coloca um zero a mais. Tá melhor, certo? Vocês têm que ir dando uma olhada por aqui. Vamos tentar 28. 28. Ainda não está cortando, então a gente só pega e arrasta o mapa a ele para centralizar um pouquinho maior. Vamos arredondar para 28, então. 2 milhões e 800 mil, né? Isso aí, 2 milhões e 800 mil é a nossa escala de visualização, ou seja, a gente está salvando, depois que a gente faz essas alterações, a gente volta para a ferramenta de seleção, que é essa setinha aqui, ok? A gente está colocando, organizando o Rio Grande do Sul numa folha A4, por isso que deu uma escala dessa dimensão, ok? Se a gente quisesse organizar o Rio Grande do Sul num A3 ou num A2, por a dimensão da folha ser maior, a nossa escala ela seria menor. No caso, uma escala, ou melhor, se o nosso papel, né, se a gente trocasse de A4 para A3, para A2, a nossa dimensão do papel ela vai aumentando, certo? E se a gente tem uma folha maior para organizar o Rio Grande do Sul, a nossa escala ela vai aumentando, porque o Rio Grande do Sul ele vai aumentando de tamanho. E quando uma escala aumenta, o denominador dela, que é esse valor aqui, ele diminui. Então, se a gente tivesse o Rio Grande do Sul para organizar numa folha A2, com tamanho A2, a folha é muito maior. Possivelmente a escala do Rio Grande do Sul aqui seria 1 para 2 milhões, 1 para 1 milhão e 500 mil, nesse sentido, ok? Bom, o mapa ele está flutuando, digamos assim, vamos clicar com ele, né, com a ferramenta de seleção, clicamos sobre ele, e a gente vai vir aqui embaixo e clicar em moldura, certo? Agora a gente tem uma moldura no nosso mapa de localização, ok? Bom, como a gente já está no mapa de localização aqui, vamos colocar um fundo, uma cor de fundo para ele, que vai ser a mesma cor das lagoas aqui, né? Porque o fundo desse mapa, a única coisa que ficou à mostra é oceano. Então vamos colocar a mesma cor da lagoa. Opa, eu fui em moldura, não é moldura. É em plano de fundo, ok? Para colocar a cor, plano de fundo. Escolhemos a cor do oceano, que é a mesma cor das lagoas. Bom, o que a gente precisa adicionar nesse nosso mapa? Vamos começar pelas coordenadas, ok? Bom, para nós colocarmos as coordenadas neste mapa, a gente precisa selecionar ele, então, ferramenta de seleção, clicar nele, ele tem que ficar com esses pontinhos aqui, que ele está selecionado, a gente vai vir aqui em grades, certo? Grades, vamos clicar no mais, ele vai criar uma grade para nós. Modificar grade, ok? O intervalo das coordenadas, isso é uma coisa importante, certo? Como a gente está trabalhando com Sirgas 2000, as nossas coordenadas vão aparecer no mapa em grau. Por quê? Porque Sirgas 2000 é um sistema de coordenadas geográficos. Então, se eu colocar o número 1 aqui, vai aparecer coordenadas de 1 em 1 grau. Aqui em Y a mesma coisa, certo? Mas fica muito poluído o nosso mapa. Vamos colocar 5 para ver como é que fica. 5 e 5. Some demais. Vamos colocar 4,5. 4,5 e 4,5. Ok? As coordenadas elas estão aparecendo. Não, tem dois valores da longitude aqui, né? Tem 2 meridianos aqui e tem 2 paralelos aqui. Pode ser esses aí. A gente teria que arrumar o deslocamento aqui para essas coordenadas, para esses riscos aqui não ficar mais deslocados, né? Vamos colocar 4 aqui para ver como é que fica. 4 e 4. Esse aqui ficou melhorzinho. Bom,
Só que essa parte dos meridianos aqui, ela está deslocada mais à esquerda do que à direita. Ó. Percebam que essa parte aqui é maior que essa aqui. Então, no deslocamento de x, vamos fazer deslocar 30 minutos para ver o que acontece. Então, 0,5 graus é a mesma coisa que 30 minutos. Certo? Por quê? Porque eu preciso multiplicar 0,5 vezes 60. Porque eu quero transformar 0,5 graus em minutos. Se eu pegar esse 0,5 e multiplicar por 60, dá 30. Então, 0,5 graus é a mesma coisa que 30 minutos. O nosso mapa deu uma melhorada. Obviamente que essa parte aqui, ela está um pouquinho maior que essa aqui de cima, mas vamos deixar assim, certo? Sem se preocupar. É um mapa introdutório para vocês pegar o jeito do QGIS. Quanto menos complicações, melhor. Ok? Ainda mais pela quarentena a gente está fazendo isso EAD, né? O ideal era no laboratório de geoprocessamento lá do 17, fazendo isso todo mundo junto, certo? Bom, as coordenadas elas estão aqui, né? Ou melhor, os meridianos e os paralelos estão aparecendo ali, certo? E aqui embaixo a gente pode trocar isso para cruz. Depois eu explico, tá? Depois eu explico o que significa esse cruz. Ok? E a gente vai clicar aqui em desenhar coordenadas, ó. Então, esse aqui é o paralelo de 32 graus sul, esse aqui é o paralelo de 28 graus sul, ok? Esse aqui é o meridiano de 55 graus e 30 minutos. 55,5 graus é a mesma coisa que 55 graus e 30 minutos. E esse aqui é 51 graus e 30 minutos. Por que ele está com esse 30 aqui? Lembrem que eu desloquei no intervalo ali, eu desloquei 30 minutos para ele ficar mais centralizado, nosso grid de coordenadas. Então, por isso que ele não é 55. Ele é 55 e 30 minutos, ok? Mas a gente pode mudar isso aqui, ó. A gente pode colocar grau minuto com sufixo. Então, ele fica de uma maneira que a gente está mais acostumado, né? 50 graus e 30 minutos, e essa aqui é a precisão dele, que a gente já vai ó, tirar, ó. A gente baixar aqui, tem a precisão, ó. Precisão da coordenada, 0. Isso não importa aqui. É um mapa de localização especificamente. Então, a gente tem que esse meridiano é 55 graus e 30 minutos e esse aqui 51 graus e 30 minutos. Esse aqui é o nosso paralelo de 28 graus e esse aqui é o nosso paralelo de 32 graus sul, de latitude. Ok? Percebam que eu tenho um valor da longitude em cima e embaixo. Em cima e embaixo, tá? E do paralelo, no caso a latitude, na esquerda do nosso mapa e na direita do nosso mapa, do nosso layout do mapa. Certo? O que eu posso fazer isso? Eu não preciso ter eles escrito em 2 lugares diferentes, porque é a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos remover. Então, novamente, como eu cliquei fora, preciso voltar lá, grades, modificar grade. Vou vir aqui, ó, em esquerda. Eu quero que a esquerda aqui está ocupando muito espaço. Eu quero escrever essa esquerda na vertical. Ó, isso é tudo finalização do mapa, tá, pessoal? A parte bonita, que deixa os mapas bonitos, é essa aqui, a parte de finalização. Ok? Então, está na direita, ou melhor, está na esquerda. Os da direita eu não preciso. Se eu tenho escrito na esquerda, por que eu vou querer ter escrito o mesmo valor na direita? Serve mais para poluir o mapa. E em cima, normalmente, a gente coloca o título do mapa. Então, vamos remover o de cima. Então, modificar grade, vou lá, desenhar coordenadas, no topo, desabilitado. Perfeito. E o que eu queria mostrar para vocês, do tipo de grade sólido, queria mostrar para vocês o de cruz, porque o sólido ele é uma linha sólida, né? De um lado ao outro do mapa, tanto os paralelos quanto o meridiano. O sólido não, ele cria uma cruz onde tem um encontro do paralelo com o meridiano, assim fica menos poluído. E aqui embaixo, ó, onde sai, né? Essa cruz ela vem para cá, que seria mais um padrão de cartas topográficas, né? Se a gente pegar lá de carta 1, a carta topográfica era dividida em quadrantes, e esses quadrantes eram delimitados por essas cruzinhas aqui, certo? A gente pode colocar uma moldura aqui, ó, uma moldura interior para ele fazer um risquinho. Ó, linhas interiores, ó, interior ticket, não foi traduzido ainda, ok? Ó, ele criou uma linhazinha, certo? Eu prefiro assim porque o mapa não fica muito poluído, ok? Bom, colocamos então as coordenadas. Vamos colocar o norte. Aqui tem um botão do norte, ó, adicionar seta do norte, ó. Ok? Essa é a versão mais nova do QGIS. Se eu não me engano, é a partir da 3.10 que tem esse botão de norte. Antigamente a gente deveria adicionar ele por essa maneira aqui, ó.
adicionar figura, ó, adicionar uma imagem, a gente desenha ela aqui, ó, e procurar diretórios aqui, ó. Aí ele vai carregar umas fotos aqui, ó, e aqui a gente tinha imagens de norte, ó. Então a gente deixaria dessa maneira, ok? E vocês podem escolher qualquer um. Vocês podem escolher essa aqui, ou adicionar figura aqui, né? Adicionar imagem e vir aqui em procurar diretórios. Aí vai ter alguns exemplos de norte que vocês podem escolher, certo? Eu vou deixar o meu, esse aqui. Bom, como a gente está trabalhando com o layout final, vamos voltar ao QGIS aqui, ó, e vamos clicar para salvar o projeto. Sim, quando a gente clica em salvar o projeto aqui, com o compositor de impressão aberto, ele salva o projeto e o compositor de impressão. Porém, se a gente fecha e vai fazer outra coisa, depois volta a finalizar o mapa, quando a gente abrir o projeto, ele só vai estar com o QGIS à mostra. O que a gente precisa fazer para isso? A gente tem que vir nessa folhinha aqui, que tem uma chavezinha, ó, mostrar o gerenciador de layout. Aí o nosso layout ele vai estar aqui, ó, a gente clica em mostrar, aí o QGIS abre o nosso layout, né, o nosso compositor de impressão, certo? Não se apavorem, caso vocês salvem e o compositor de impressão suma. É só vir aqui, se vocês salvarem o QGIS, que nem eu fiz aqui, ó, vim no disquete com o compositor de impressão aberto, que ele está aqui, né, ele vai aparecer aqui, tá bem? Bom, como nós salvamos o QGIS, bom, o que mais que está faltando? Vamos adicionar a nossa escala, certo? A escala é normalmente uma barrinha, a gente já clica nela e ela desenha a escala, certo? Ela vem por esse padrão. Aqui, então, sempre como eu falei, a gente adiciona pelo menu da esquerda, altera pelo menu da direita, certo? Cliquei em cima da minha escala, abre o menu da escala lá na direita, ó. A gente tem alguns estilos para escolher ela, ó. Eu vou deixar o meu aqui, o meu estilo como tracejado no meio, certo? Aqui, ó, essa parte aqui é de segmentos, se eu quisesse mais segmentos aqui, ó, poderia ir adicionando, certo? Mais 2 já é o suficiente. Bom, a minha variação, ela tá de 0 a 75 km, aí mais 75 dá 150, e assim por diante. Se eu quisesse colocar como 50 km, é só eu vir aqui, ó, nessa espessura fixa aqui, ó, e alterar o 75 para 50 unidades. Agora a nossa escala, ela tá mais inteirinha, né? Não é um número mais quebrado. A gente pode diminuir a altura dela, a gente pode trocar a fonte dela, que ela normalmente vem com uma fonte bem grande, né? Fonte 12, eu vou colocar a minha como sendo 10, certo? Eu posso também colocar uma moldura na nossa escala aqui, ó. Habilito moldura, habilito o plano de fundo, certo? E assim a gente vai finalizando o nosso mapa, ok? Vou deixar a escala aqui no cantinho então. Bom, o que mais que está faltando no nosso mapa? A gente precisa do significado de cada uma dessas cores. O que significa esse cinza? O que significa esse amarelo? O que significa esse verde, né? Então a gente precisa de uma legenda. Então a legenda é aqui, a gente vai desenhar ela aqui, ó. Ok? A nossa legenda está aqui. Vamos realizar a configuração dela. Bom, o título dela é legenda, né? Então, o que nós escrevermos nesse campo aqui, ó, ele vai aparecer aqui. Então, nome, legenda, né? Para uma pessoa que está lendo o mapa, vai buscar a legenda, certo? Esses nomes aqui, ó, pessoal, os nomes que estão aqui, eles são os mesmos nomes, a mesma escrita do que está escrito aqui, ó, na aba das camadas, né? O nome dos shapefiles. Logo, a gente pode escrever isso, arrumar isso de duas maneiras. Renomeando ele aqui, ó, botão direito, renomear camada, que está aqui, ou ali no compositor de impressão mesmo, ó. Como? Percebam aqui que nossas ferramentas elas estão bloqueadas, certo? Para nós conseguir editar a nossa legenda, a gente precisa desmarcar essa atualização automática, certo? Então, ó, percebam que eles já foram marcados de novo. Então, o que é o laranjinha? É Santa Maria. Então, a gente clica em cima do Santa Maria, vai no lapisinho aqui, ó, e escreve Santa Maria, certo? Esse aqui é as lagoas, né, que a gente salvou. Mas a gente tem o oceano aqui. Então, em vez de chamar isso de lagoas, vamos chamar isso de corpos de água. De água, certo? Corpos de água. A nossa feição, o nosso polígono verde se refere ao Rio Grande do Sul. O Brasil, né, em amarelo. E a América do Sul em cinza. Aqui a gente pode colocar acento, tá, pessoal? Esse aqui é o layout final do mapa. Como a gente salvar,
ele vai ficar configurado dessa maneira. Então, América do Sul, espaço, acento, aqui é como é escrito mesmo, ok? E eu, particularmente, coloco a legenda sempre organizada em ponto, linha e polígono, que não é o caso, né? A gente só está trabalhando com polígono, e em ordem alfabética, certo? Então, América do Sul, Brasil, Corpos d'Água, Rio Grande do Sul, Santa Maria. Bom, mas a legenda ainda ela está muito grande, né? O tamanho dela, o tamanho da fonte dela, a gente pode alterar ela por aqui. Ó. O tamanho da fonte, então, ele está 16, eu vou colocar 11. E os nossos itens eu vou colocar 10. Ok? Ela está meio separada também, então tudo... percebam que eu estou fazendo a configuração da nossa legenda por aqui, ó. Então aqui é o espaçamento dela, eu posso ir removendo aqui, ó. Aqui em... Ó, já deu uma melhoradinha. Ok? Já deu uma melhoradinha, eu vou botar aqui no cantinho e vou colocar uma moldura para ela. Igual fizemos com a legenda. Ou melhor, igual fizemos com a escala, certo? Colocamos ela aqui do lado. Bom, o que mais que está faltando? Está faltando o título do mapa, né? Vamos colocar aqui. Então tem esse documento de texto aqui que ele permite a gente escrever no mapa. Ó. Então, o nome do mapa é mapa de... A gente escreve, não escrevam aqui, viu, pessoal? A gente escreve aqui e ele aparece ali, certo? Mapa de localização do município de Santa Maria, RS Brasil, certo? Esse é o mapa básico, ok? Vamos aumentar a fonte um pouquinho. Centraliza, centraliza, ele fica bem certinho. Ok? Aqui eu vou aumentar um pouquinho o espaçamento, certo? Está muito próximo da caixa. Vou colocar 1,5 aqui que ele fica legalzinho, eu acho. Aí. O que está faltando no nosso mapa ainda? Ah, pessoal, com essa mesma ferramenta que eu coloquei o título aqui, ó, a gente pode clicar aqui e ir complementando o nosso mapa. O que é aqui? Oceano, né? Oceano Atlântico. Por exemplo, se eu não tivesse colocado o rótulo para o Uruguai, para a Argentina e para o Paraguai, no caso, se eu não tivesse colocado o rótulo no shapefile da América do Sul, eu poderia vir aqui com essa ferramenta de texto aqui e escrever, como eu vou fazer para Santa Catarina, por exemplo. Ó. Certo? Ó. Tá, só está faltando mais uma coisinha no nosso mapa, pessoal, que é informações, ou seja, o sistema de referência das coordenadas, de onde os shapefiles foram tirados, isso aí, certo? Então, o que é a primeira coisa que nós colocamos? O sistema de referência de coordenadas. Qual que é o sistema de referência de coordenadas? A primeira coisa que a gente viu, né? Quando eu abri os shapefiles no QGIS. Sirgas 2000. A fonte, no caso a malha digital, é IBGE 2017 ou 2018, agora não me lembro. 2018. IBGE 2018. Porém, pessoal, o shapefile da América do Sul que eu passei para vocês, ele é mais antigo. Por isso que ele estava em SAD 69. O shapefile da América do Sul que eu retirei do IBGE há uns anos atrás é de 2000. Então vamos colocar 2000 e 2018. Então, percebam que a malha digital, o que se refere a isso? Ao shapefile, de onde os shapefiles foram tirados. O IBGE 2018 é o Rio Grande do Sul e o Brasil, e o de 2000 é malha digital. Mas a gente transformou ele para Sirgas 2000, então está perfeito. Ok? Se a gente tivesse utilizado, adaptado de um outro trabalho, ou pegado tabelas, conforme a gente vai pegar na próxima aula para fazer os mapas quantitativo e ordenado, a gente pega as tabelas do IBGE, do censo, por exemplo. Então a gente colocaria aqui fonte, censo demográfico, mas não é o caso. Então aqui a gente pode colocar o software que a gente elaborou o mapa, né? O meu é QGIS 3.12.0. Quando eu gravei o vídeo para vocês, o primeiro vídeo para vocês, que foi no sábado,
ele já estava na versão 3.12. Hoje é terça-feira, já está na 3.12.2, certo? E vocês podem colocar o nome de vocês aqui. Então, elaboração, eu vou colocar o meu, Maurício Risati. Aí vocês podem centralizar isso, podem colocar uma moldura para deixar bonitinho, podem colocar um plano de fundo para ele ficar parecido com a escala. Ok? Então, colocamos as informações extras, colocamos a orientação do mapa, colocamos a escala, colocamos a legenda, colocamos as coordenadas, colocamos o título, certo? O mapa está pronto, certo? Esse é o mapa de localização básico. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês de outros tipos de mapa. Então, o objetivo desse mapa é um mapa introdutivo para vocês começarem a mexer no QGIS, por isso que ele é bem simples. Certo? Ele são uns quantos procedimentos, né? A gente pode ver que são uns quantos procedimentos, mas ele é um mapa bastante simples. Eu vou colocar uma moldura geral por fora aqui, ó. Então, adicionar formato, adicionar retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui para colocar o mapa numa moldura. Bom, ele tapa o nosso mapa, a gente vai vir aqui em estilo, preenchimento simples, estilo do preenchimento sem pincel. Aí ele some a cor, só fica o contorno. Exatamente como se fosse uma moldura, certo? Então eu vou dar uma ajustada aqui. Eu vou enviar esse polígono para trás para mim conseguir mexer no título novamente. Aí. Então, o nosso mapa está pronto. Como eu faço para salvar ele? Aqui, ó, a gente pode exportar ele como imagem, a gente pode exportar ele como PDF. Vou exportar como imagem, ok? Dentro da nossa pasta aqui, ó, dentro da nossa pasta, este computador, C, cartografia. Então, o nome do mapa é mapa de localização de Santa Maria. Ele apareceu localização de Santa Maria porque quando a gente abriu o compositor de impressão, que apareceu aquela caixinha, eu coloquei o nome do mapa como localização Santa Maria. Então ele associou o mesmo nome, certo? Salvar. Aqui é os DPIs. A gente deixa normalmente em 300 dpi, que é uma boa resolução para imagens e mapas. E dá salvar, certo? Ele vai começar a carregar e vai aparecer uma mensagem aqui que o mapa foi salvo. Vamos na nossa pasta lá, ó, mapa de localização de Santa Maria. Aqui está ele, ó. Está salvo, ok? Então esse é o mapa básico, tá, pessoal? Básico mesmo. Eu salvei alguns exemplos para vocês aqui, ó. No caso, a gente fez um mapa básico, vocês estão começando, né? É o primeiro contato que vocês têm com o sistema de informação geográfica, depois vocês vão ter a disciplina de sensoriamento remoto e fotointerpretação, depois vocês vão ter mais 2 de geoprocessamento, aí vocês vão aprimorando. Mas por ser o início, e principalmente por a gente estar em EAD, né, com a quarentena, a gente está fazendo as coisas devagarinho. Mas eu trouxe 2 exemplos de mapa para vocês, ó, que tem uns detalhes um pouco maior, ó. Diferentemente daquele mapa que nós fizemos, ó, o Rio Grande do Sul ele não está inteiro aqui, ó, então foi dado um zoom no município de Restinga Seca, nesse caso, né, com o nome das localidades. Percebam, aparece as rodovias, certo? Aparece as estradas que não são pavimentadas, aparece o sistema viário, né, o sistema viário de modo geral, que nem está aqui na legenda, ó, pavimentados, não pavimentados, ferrovia. Esse trabalho aqui eu fiz para um artigo, que era uma disciplina de geoquímica que eu fiz, e eu fiquei responsável por trabalhar com o poço na localidade de Santa Lúcia. Então, por isso que o nome do mapa é Mapa da Localização do Poço em Estudo, né? O poço está na localidade de Santa Lúcia, aqui, ó. Então, e diferente do nosso mapa anterior, né? O mapa que a gente fez na disciplina, esse mapa aqui, ele tem informações pontuais. No caso, o poço é considerado uma representação pontual, as linhas para o sistema viário e o restante, os polígonos. E tem uma transição de escala também, percebam? E tem outro tipo de mapa, que também é um mapa de localização, que eu estou utilizando uma imagem do Google com linhas, né? Eu estou utilizando simbologia para identificar onde está a rede de drenagem, onde estão as ruas importantes, assim como as rodovias, elas estão identificadas. Mas qual que é a ideia desses mapas de localização? Esses mapas de localização, a pessoa pode não saber, não ter noção nenhuma de onde fica o lugar, mas se ela olha o mapa, ó, o Brasil está aqui, o que ele está mostrando? Está dando destaque para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul está aqui, está dando destaque para esse amarelinho. O que é esse amarelinho? Santa Maria. Bom, deu no destaque, a gente sabe que Santa Maria está no centro do Rio Grande do Sul por esse mapa.
deu mais um zoom em Santa Maria. Ah, tem uma área cinza ali. O que é essa área cinza? Ah, é a área urbana. Então, ele dá mais um zoom na área urbana aqui, ó. Ele apresenta, ó, uma área mapeada é essa aqui. Aí ele puxa para o lado aqui. Percebam qual que é a importância do mapa de localização nos trabalhos? Então, por mais introdutório que seja aquele mapa que nós fizemos, ele é fundamental. Vocês podem apresentar ele num trabalhos que vocês forem fazer mais para frente, por exemplo. Quando você estiver fazendo geografia urbana, por exemplo, se você tiver que fazer um trabalho sobre o município X, não custa vir aqui no QGIS e fazer um mapa de localização, certo? Ele qualifica o trabalho de um modo geral. Assim como os mapas que nós vamos fazer na próxima aula, que é mapa qualitativo, ou melhor, qualitativo foi esse aqui, né? O mapa ordenado e o mapa quantitativo, esses mapas eles podem ser solicitados para vocês durante uma disciplina, ok? Então essa é a importância da cartografia. Esse tutorial vai ficar disponível para vocês no Moodle. Vocês também vão ter que fazer uma atividade que eu já vou explicar, mas qual que é a importância disso? É que tudo que vocês aprendem nas disciplinas, isso vocês precisam dialogar com as outras disciplinas do curso. E a cartografia talvez seja a mais importante, né? Tudo a gente consegue gerar um mapa. Em qualquer disciplina a gente consegue sistematizar um trabalho através do mapa. E é nesse sentido que entra a cartografia. Então, na cartografia B, antigamente a gente chamava de cartografia 2, é a cartografia temática, né? Então a gente está sempre gerando os mapas temáticos. E isso é primordial para ser colocado nos trabalhos. Vocês vão ter uma noção disso quando a gente trabalhar na próxima aula com esses dados advindos do censo, da produção agrícola municipal. Vocês vão ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Ou seja, para a aula que vem a gente vai espacializar uma tabela. Isso mesmo. A gente vai pegar uma tabela de informações do IBGE e colocar ela no mapa, certo? A atividade que vocês precisam fazer, eu vou divulgar, eu vou disponibilizar para vocês esses shapefiles aqui, caso vocês não consigam baixar cartografia. Eu vou disponibilizar esses shapefiles aqui, então, lá no Moodle, na atividade. Vocês precisam criar um mapa de localização do município de vocês, certo? Se tiver alguém que não seja do Rio Grande do Sul, pode me mandar uma mensagem. Bom, enfim, vocês viram como é que baixa os shapefiles no IBGE, tem de todos os estados lá, mas se vocês não conseguirem, forem de outro estado e não conseguirem, podem me mandar uma mensagem que eu envio o arquivo para vocês, certo? Então, é o município de residência que vocês precisam criar um shapefile. Ou melhor, vocês precisam criar um mapa do município de origem de vocês. Quem for de Santa Maria pode fazer o de Santa Maria também, não tem problema nenhum. Tá bem? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com o professor Romário. O meu e-mail está lá no primeiro vídeo, mas em todo caso é gel.mauricio.risati@gmail.com. Vocês podem me mandar mensagem pelo Moodle. Vocês me encontram no Moodle ali em participantes. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que faz para enviar uma mensagem para mim. Moodle presencial, né? 2018. Essa aqui é a minha matrícula. Ok? Cartografia B, né? Aí vocês vão vir aqui em participantes, ó, se vocês quiserem me mandar uma mensagem no seu e-mail, meu e-mail está aqui, ó. Aí vocês selecionem o meu nome, ou o nome do Romário, ou os dois, né? Se for os dois, a mensagem vai para os dois. Aí vem aqui, ó, enviar uma mensagem. Aí vocês podem digitar a mensagem aqui com a dúvida, podem me procurar em rede social, podem me procurar pelo e-mail, enfim. Espero que vocês consigam resolver esse mapa, ele é um mapa introdutório, e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Sei que não é o melhor momento, né, para vocês terem um primeiro contato com o SIG em EAD, mas a gente talvez ainda, caso as atividades retornem, a gente passa essa atividade presencialmente para vocês, a gente gera esse tipo de mapa presencialmente no laboratório de geoprocessamento ali no subsolo do 17, certo? Então, era isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Acredito que não vai ter, porque foi um vídeo explicativo, né? Antigamente eu colocava tutorial animado no PowerPoint, mas nessa ocasião o vídeo é muito melhor, tá bom? Agradeço a atenção, então. Tenham uma boa tarefa. Qualquer dúvida, podem me chamar, certo? Abraço.